Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou vendo muitos nomes conhecidos aqui, muita gente que participa das nossas lives, dos nossos webinars, e muita gente nova também. Que bom. A gente vai começar nessa tarde gelada aqui do Rio Grande do Sul. Já recebemos até vídeos de neve aqui no estado, e sabemos também que tem neve, tem frio aí no Sudeste, Centro-Oeste também. Enfim, queremos começar o nosso webinar, esse evento que a análise de mercado é uma realização do Brazilian Leather, que é um projeto setorial desenvolvido entre o Centro das Indústrias de Costumes do Brasil, CICB, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Queremos fazer um agradecimento especial pela presença dos associados ao CICB, às empresas integrantes da Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, CSCB, e aos participantes do projeto Brazilian Leather. Da mesma forma, agradecemos a participação de todos aqui nesse dia. Temos conosco fornecedores, clientes, agentes do setor, associações, parceiras, de forma que todos são bem-vindos. Esperamos que todos estejam bem, de saúde, firmes e fortes aí para esse segundo semestre e para o próximo ano. Nós hoje temos convidados especiais aqui também que vão participar conosco ao longo da apresentação, certo? Quem tiver algum comentário ou perguntas pode fazer aí no Q&A ou no chat, certo? Então, vou começar a compartilhar minha tela com a apresentação de hoje. Temos o sumário aqui do que nós vamos ver hoje, então, as exportações brasileiras de couros e peles, também as importações, depois a matéria-prima, nós vamos falar bastante do couro verde aqui, que é a nossa principal matéria-prima no setor, e aí os nossos clientes, segmentos e os mercados. Então, a gente vai começar pelas exportações brasileiras de couros e peles. Analisando o primeiro semestre do ano de 2021, comparado ao primeiro semestre de 2020, a gente percebe que teve um crescimento bastante grande, aí, um crescimento significativo, 51% nesse período. O total das exportações foram de 679,5 milhões de dólares, então um crescimento de 51%. Em área, nós tivemos um crescimento de 17,4%, com 91,4 milhões de quadrados nas exportações. E em peso, 212,4 mil toneladas exportadas, com 4,3% de crescimento. Analisando mês a mês, né, os 6 meses desse primeiro semestre, a gente percebe que nós tivemos crescimento, sim, nos primeiros 3 meses do ano, em relação a 2020. Nossa coluna azul aqui é o ano de 2021, e a coluna amarela, 2020. Então, no primeiro mês do ano, nós tivemos um crescimento já de 19,8%, depois o crescimento também de 11,7%, 15,4%, mas os crescimentos maiores aconteceram aí a partir de abril, né, no segundo trimestre, né, com 74,5% em abril, e chegou até 146,1% de crescimento em junho. Esse mês de junho, nós tivemos o menor valor exportado em 20 anos, desde 1999, que não se exportava um valor tão baixo em um mês, como o que aconteceu em junho do ano passado. Foi a fase mais aguda da pandemia, o valor mais baixo de exportação brasileira, né, de couro. Já comparando a 2019, o período todo, o semestre, nós temos 2021 com 7,4% de crescimento comparado ao primeiro semestre de 2019. Aqui também, nos primeiros 3 meses, nós tivemos praticamente uma estabilidade comparado a 2019, e o crescimento apareceu aí nos últimos 3 meses do semestre, né, abril, maio e junho. Já analisando o volume, considerando metros quadrados, né, a área exportada, a mesma análise. A coluna vermelha são 2021 e essa mais escura aqui, o 2020. Então, nós temos um crescimento de 1%, praticamente estável aí, uma queda um pouco maior em março, nos volumes exportados, e um crescimento bastante significativo no segundo trimestre do ano, com 64,3% em junho, onde também tivemos o volume mais baixo, aí, com 8,7 milhões de metros quadrados exportados.
Já comparando com 2019, aí nós temos uma queda de 3,6% comparado ao primeiro semestre de 2019. Então, uma análise também mês a mês, uma queda aqui de 17% em março, que foi uma queda um pouco maior, e os aumentos aí que aconteceram aí, né, em abril e junho, principalmente. Então, o total do semestre, né, e a média aí ficou de 3,6% sobre o primeiro semestre de 2019. E onde que está, né? O que aconteceu? Esses preços aqui são preços de referência do WetBlue, o TR1, dólar por pé quadrado no período. Isso aqui são preços de referência, então não são preços de exportação. Essa linha aqui mais escura, azul escuro aqui, são os meses desse ano, 2021. Então, nós temos o mês de janeiro abriu com 98 centavos de dólar, o preço do pé quadrado do TR1, passou de um dólar pé quadrado, 1,05, 1,07, e fechamos, voltando aqui, fechamos o mês de junho e julho com $1,20 o pé quadrado do TR1. Se a gente comparar com o ano passado, né, nesse mesmo período, essa linha verde, aqui vocês percebem que está a 62 centavos de dólar em janeiro, chegou a 65 em março, e depois nós temos aí a situação de junho e julho com 50 centavos de dólar. Então, nós temos um crescimento nesse ano de 140%, o mês de julho, desse ano comparado a julho de 2020. Agora, parece bastante, né? Esse 140% realmente é, só que se a gente analisar a matéria-prima, o crescimento, a gente vai ver em seguida, ele não é suficiente. Bom, aqui as exportações por tipo de couro, nós temos no primeiro semestre de 2021 do WetBlue, tivemos um aumento de 64,7% em valor e uma queda em área comercializada, 12,1% de queda. Já na raspa, nós tivemos aumento nos dois quesitos, aumento de 44%, 45% em valor, e um aumento também em área, 37,3%. No semi-acabado, né, o crush, tivemos aumento de 47,2%, e um aumento também em área de 25%. No couro acabado, nós tivemos um aumento de valor, um aumento bastante significativo, um maior aumento de 46,7%, em área de 32,2%. A participação por tipo de pele, nós comparamos aqui todo o ano de 2020, então o couro acabado, que é esse amarelo mais escuro, 57,8% de participação nas exportações de valor. Em seguida vem o WetBlue com 25,5%. Aí nós temos o crush e a raspa. Isso o ano de 2020. Já em 2021, o couro acabado teve uma pequena queda, mas permanece nesses níveis altos, aí de 56%, 57%. O WetBlue teve um crescimento, pequeno crescimento. O crush também, e a raspa também praticamente estável, um crescimento leve, né? Uma comparação aí do ano passado com o primeiro semestre desse ano. E aqui a gente olha um histórico, né? Participação em valor dos tipos de couro. Então, essa linha mais amarela aqui é o couro acabado, vejo que ele está sempre próximo de 50%, acima de 50%. Nos últimos anos, aí já próximo de 60% a participação do couro acabado nas nossas exportações. Isso aqui, participação monetária, né, valor. Fechou 2021, o primeiro semestre, com 56,7%. Então, estamos exportando cada vez mais o couro acabado, o couro de maior valor. Né? E o couro semi-acabado é essa linha verde aqui, que estava nos últimos anos aí em torno de 7%, 8%, 9%. Nós fechamos o primeiro semestre aumentando aí a participação do semi-acabado e fechou com 10,7% de participação. E o couro WetBlue, ele participa aqui no meio, né? Então, com uma participação de 32%, é uma participação que está estável nos últimos anos. Já considerando o volume, esse mesmo período, 2007 a 2021, primeiro semestre de 2021, ocorreu aqui em 2018 uma inversão aqui. O couro WetBlue passou a ter uma participação maior no volume exportado, então ele vinha em 43%, 44% em 2018, e ele aumentou para 48% em 2019, enquanto que essa linha amarela aqui, que é o couro acabado, ele caiu para 44% de participação em 2019, manteve 44% em 2020, e esse ano, no primeiro semestre,
aumentamos de novo a participação do couro acabado, 53%, fechamos no primeiro semestre com 36% do wet blue. Então, essa inversão aqui aconteceu durante 2 anos, e agora estamos retomando, que é muito positivo, né? Vejo que em volume também, o couro semi-acabado também saiu de 8,6% para 10% esse ano. Então, estamos agregando valor aí cada vez mais no setor, o que é muito positivo. Os principais destinos do couro brasileiro, em valor, temos aqui o ano de 2020 com a China e Hong Kong, sempre mantendo aí a participação, a preponderância, né, nos destinos aí do nosso couro, com 31,2% e 33% no primeiro semestre. Então, a China aumentou a participação nesse período. A Itália, que estava em terceiro lugar em 2020, vejam que os Estados Unidos estava com 17,5%, a Itália com 16%. Os Estados Unidos caiu aqui para 14,6% esse ano, no primeiro semestre, e a Itália retomou a segunda posição, aí, que ela tinha essa segunda posição em 2019 e 2018, também nos anos anteriores. Tá? Então, a Itália passa de novo a ter uma participação melhor, né? Os Estados Unidos, no primeiro trimestre do ano, principalmente, teve uma participação, uma queda aí nas nossas exportações, principalmente devido à situação de pandemia que eles viveram no primeiro trimestre, né? O Vietnã teve um aumento na participação esse ano comparado ao ano de 2020, e a Alemanha aí praticamente está, que é o quinto maior destino. Aqui também os destinos das exportações, para mostrar o que aconteceu com a comparação dos o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. Então, esse amarelo aqui mais escuro é o ano de 2021, com o amarelo mais claro, o ano de 2020, certo? Então, nós temos aqui um aumento de 65% em China e Hong Kong, incluindo Hong Kong, aqui um aumento nas exportações desse ano, com 224 milhões de dólares. A Itália tivemos um aumento de 57,5%, e aqui está explicado, né? Os Estados Unidos ele aumentou as exportações esse ano comparado com o ano passado, porém o aumento foi menor que o aumento de Itália e China, por isso que diminuiu a participação deles esse ano, né? O Vietnã teve um crescimento também bastante significativo, aqui China e Hong Kong separados, então o crescimento maior está na China, Hong Kong tem um crescimento menor. Os estados, né, as origens das nossas exportações, o Rio Grande do Sul continua com a liderança nas exportações de couro, com 29,6%. O segundo estado que mais exporta é o São Paulo, com 16%. Então, o Rio Grande do Sul está com quase o dobro das exportações de São Paulo. Paraná em terceiro, com 14,6%. Isso nós estamos falando em valor, né, participação monetária. Goiás em terceiro, com 13,4%. E Mato Grosso com 5,1%. Já analisando em volume, a área comercializada, tem uma inversão aqui entre São Paulo e Paraná. O volume exportado do Paraná tem uma participação maior, o Rio Grande do Sul continua líder também em volume, 28,3%, e o São Paulo aparece em terceiro, com 15,2%, Goiás em quarto e Mato Grosso do Sul em quinto. Esse slide mostra as unidades de Receita Federal de saída das nossas exportações. Então, a gente percebe que o Porto de Santos tem o maior valor aqui exportado de couros e peles aí durante o primeiro semestre, com 245 milhões de dólares pelo Porto de Santos. Segundo é o Porto de Paranaguá, 130 milhões de dólares, depois o Porto de Rio Grande, terceiro, e aí nós temos o Porto de São Francisco em quarto. Em quinto lugar aparece o aeroporto de Guarulhos, né? Então nós temos aí um valor também aqui, o maior volume embarcado, principalmente são couros mais leves, né? Então couros acabados, couros semi-acabados, aí saem pelo aeroporto de Guarulhos com 36,4 milhões de dólares. Já em volume, em peso, né? Analisando o peso exportado, fica melhor de analisar peso, para a gente também ter uma referência aqui da quantidade de containers, né? O Porto de Santos também é líder, né? Não tem diferença aqui nessa sequência aqui de maiores saídas, né? Portos de saída, o aeroporto de saída. Então, o Porto de Santos é o líder, o Porto de Paranaguá em segundo, o Porto de Rio Grande em terceiro, e São Francisco aqui em quarto lugar.
E o aeroporto de Guarulhos aqui, o valor não aparece, porque é um valor já menor, é um valor em torno de 3, 4 milhões de dólares aqui exportado por Guarulhos, e Itajaí em quinto lugar. Itajaí em sexto lugar. Nas importações brasileiras de couros e peles, nós tivemos aqui no primeiro semestre, então, um comparativo semelhante ao da exportação, comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. Temos em valor um crescimento de 115,2%. E as importações, vejo que nas exportações, nós exportamos em torno de 680 milhões de dólares no primeiro semestre, né? As importações são bem menores, nós importamos 35 milhões de dólares no período, então um crescimento de 115, ainda aumentou bastante em relação ao ano passado, 115,2% de crescimento. Já em área, importamos 107,2% a mais do que no ano passado, e em peso, 93,4% a mais. Por tipo de couro, o couro salgado, a importação é bastante relevante, né? Nós temos o maior valor em couro salgado, o maior volume também nos couros salgados importados. Então, nós tivemos um crescimento de 130,4% em valor e em peso 73,3%. No Wet Blue, o crescimento é de 230,7% e em área 182% de crescimento em relação ao primeiro semestre do ano passado. No semi-acabado, tivemos queda em 54% em valor e 43,5% em área. No acabado, tivemos uma queda de valor de 18,3% e um aumento aqui na área de 16%. Bom, a participação dos tipos de pele, né, na importação, também estamos comparando aqui 2020 com o primeiro semestre de 2021. Então, temos aqui a participação do couro salgado, 53,4%, o acabado é 8,5%, e o salgado, 53,4% de participação monetária, né, em 2020. Depois temos o Wet Blue, aí tem a raspa e o crush aqui com 8,4%. Comparando ao primeiro semestre de 2021, o salgado aumentou ainda mais a participação. Depois temos o Wet Blue com 38%, vejo que aumentou também a participação de 29,7% para 38%. E aí temos os demais couros aqui com uma participação menor. Não tivemos importação de raspa nesse período de primeiro semestre de 2021. As origens das importações de couros e peles, comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, temos aqui os Estados Unidos, com 89%, 90% a mais, né, das importações, 13 milhões de dólares importados. Depois vem o Uruguai, em segundo lugar, com um aumento de 160%, bastante significativo o aumento das importações. A Argentina, com 4 milhões de dólares, 121% de crescimento em relação ao ano passado. Depois o Paraguai e o México aqui como o quinto maior fornecedor de couros e peles para o Brasil, né? Já nas origens em relação ao volume e peso, né, temos o Uruguai em primeiro lugar, com 9 mil toneladas importadas no período, 33,7% de aumento. Os Estados Unidos com 8,4 mil toneladas, ou 8 milhões e 400 mil quilos, né? Aqui estamos falando em quilos, ou 8,4 mil toneladas, 97% de crescimento. A Argentina também teve um crescimento importante, 160% a mais nas importações. Paraguai em quarto, e a Bolívia aparece aqui, com quase 900% de crescimento esse ano. Estamos trazendo mais peles da Bolívia, com 1,1 mil toneladas aqui de importação esse ano. Analisando um pouco o perfil das importações, né, dos Estados Unidos, então, que é o principal fornecedor de peles aí para o Brasil, vejo que o tipo de couro preponderante aqui é o salgado, com 63,4% em valor e também em peso, né? 71% das nossas importações dos Estados Unidos significam peles salgadas. Depois tem o Wet Blue em segundo lugar, 27,8% em peso e 36% em valor. Já o Uruguai, que é o segundo principal fornecedor, também o salgado aparece como principal produto importado, depois o Wet Blue em segundo,
E também no peso, no volume, né, temos o salgado aqui como principal produto importado do Uruguai. E na Argentina, muito semelhante também, salgado 80% em valor e 97% em peso, né, em quilos. Aqui em valor aparece um pouco de semi-acabado também, esses 14,4% aqui na importação da Argentina, tá, que é o segundo maior valor aqui importado da Argentina. Os estados que mais importam, Rio Grande do Sul com 49%, seguido do Paraná com 26%, e depois Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, esses são os estados que mais importam couros e peles aí dos países aí, desses principais países aí que a gente mostrou. Em relação ao volume, o Rio Grande do Sul também é o maior importador, o Paraná em segundo com 23,5% e a Bahia, que aparece com um volume bastante significativo, em terceiro lugar, como o maior importador, considerando o peso, né? Depois, Mato Grosso do Sul e São Paulo são os demais estados aí que aparecem como relevantes na importação de couros e peles. A mesma análise de onde entram, né, esses couros que estão sendo importados é um pouco diferente do que acontece na exportação, né? Então, o principal porto de entrada aqui é o Paranaguá, nas importações, com 6,7 milhões de dólares, seguido do Porto de Rio Grande, com 5 milhões de dólares. Depois, a Inspetoria da Receita Federal de Santana do Livramento, né, fronteira do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né, mais ou menos no centro do estado, fronteira com 4 milhões de dólares, Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Depois, a Uruguaiana, aqui na alfândega Uruguaiana, que é o extremo oeste do estado ali, com 3,6 milhões de dólares de importação, e o Porto de Santo aparece em quinto lugar como mais relevante aí, unidade de entrada das nossas importações. Já em peso, o porto de Santana do Livramento aparece com maior volume, seguido de Paranaguá, depois Uruguaiana e o Porto de Rio Grande. Então, tem uma alteração aqui na ordem de importância, né, em relação ao peso, né, com Santana do Livramento aqui, mostrando que as importações do Uruguai têm bastante volume, né, com bastante peles cruas ou salgadas aí, entrando pela fronteira do Uruguai. Bom, essa análise aí das exportações e importações, encerramos aqui, então a gente vai falar um pouco da matéria-prima, né, o couro verde, a principal matéria-prima do setor de couros aqui no nosso setor de couros. O abate de bovinos em 2020, retomando, a gente já tinha mostrado no webinar de abril que a gente realizou, mas eu quero mostrar de novo aqui o que aconteceu no ano passado. O IBGE mostrou um abate de 29,7 milhões de cabeças, né? Isso aqui são o IBGE, então são abates com registro no país, uma queda de 8,5% em relação a 2019. Já a ABEC, que aí contempla todo o abate de todo o país, né? Com registro sem registro, foi de 39,5 milhões de cabeças no ano passado, uma queda de 9,1% em relação a 2019. O abate que está divulgado, já foi divulgado e é o oficial, né? Esse ano é o abate do IBGE, com 6,5 milhões de cabeças. O primeiro trimestre, só o segundo trimestre ainda não foi divulgado, então nós tivemos uma queda de 10,3% esse ano, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e também uma queda de 10,5% em relação ao último trimestre do ano passado. Esse é o comparativo que a gente pode fazer em relação ao abate divulgado desse ano, né? E a ABEC divulgou também no primeiro trimestre, nós tivemos uma queda de 15,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Essa tabela aqui, esse gráfico aqui é bastante interessante, é um gráfico divulgado pela Scott Consultoria, com os dados do IBGE, comparando o primeiro trimestre de todos esses anos aqui, desde 2010 até 2021. Então, a gente percebe que em 2021 nós tivemos um abate de 6,6 milhões de cabeças de gado, né? Isso aqui foi o menor nível de abate para o primeiro trimestre desde 2010. Então, realmente, uma queda bastante grande aí
um retrocesso nos abates e mostra muito do que está acontecendo e do que a gente vai ver daqui a pouco em relação à matéria-prima couro verde. Aqui também a Scott divulgou uma análise do que aconteceu, né, dos frigoríficos, né, a taxa de ociosidade dos frigoríficos nos últimos anos, desde 2012, e o ano de 2021, eles estão mostrando o que aconteceu nos 4 primeiros meses do ano, até abril. Então, vejam que a taxa de ociosidade que vinha aqui, uma média de 19%, 20%, 24% no ano passado, ela aumentou bastante esse ano, chegou a 45% de ociosidade, a maior taxa desde 2012. E onde que está? Onde que ocorreram, né? Essa análise da Scott considera 12 estados do país, tá? Onde eles monitoram isso. Esses 12 estados estão representados aqui, e as quedas maiores foram nos estados da Bahia, né? Bahia com 53% de ociosidade e o Maranhão com 52%. E depois vem o Paraná e Rio Grande do Sul, aqui com taxas altas, e assim os demais países aqui estão representados com as taxas de ociosidade e de frigoríficos no país. Alguns dados de abates bovinos, né, mundiais. Argentina, então nós temos registro de que o abate de junho aí teve uma queda de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado, e a previsão para 2021, que o Ministério da Agricultura divulgou, é de chegar a um abate de 3,25 milhões de cabeças esse ano, que significa uma queda de aproximadamente 5,6%. No Uruguai, o abate do primeiro semestre está 31,8% acima do primeiro semestre de 2020, e nos Estados Unidos também tem aí um aumento em relação a 2020. Né? Por enquanto, até a semana 28 do ano, nós temos um aumento de 4,7% sobre o mesmo período de 2020, então o abate desse ano está em 17,9 milhões de cabeças, certo? O que tem de registro nos Estados Unidos é que existe uma menor oferta, principalmente de peles de vaca, né? Significa que esse movimento também está ocorrendo em alguns outros países, como a Austrália, por exemplo. Essa menor oferta de peles de vaca significa aí que tem uma recomposição de rebanhos aí ocorrendo nos dois países, certo? Aqui, esse abate menor que está acontecendo no mundo, né, principalmente aqui também no Brasil, ele tem um reflexo muito aqui no preço do couro verde. Então, essa linha mais escura aqui, que a gente consegue enxergar, e com os números maiores aqui, nós temos o preço em dólar do couro verde por quilo, né, do couro verde. Então, nós temos aqui janeiro com 34 centavos de dólar, e aí vem essa escalada de aumento que vem ocorrendo aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, chegando até 76% de dólar. E no último mês, nesse mês de julho, aqui, nós tivemos uma pequena queda em dólar, porque nós tivemos uma apreciação aqui, né, na moeda. O dólar teve um ligeiro aumento aqui no mês de julho, comparado ao que ocorreu em junho, então teve uma queda no preço. Mas esse aumento continua sendo registrado em reais, né, apesar dessa queda aí em dólar. Tá? Essa linha verde que nós temos aqui é o ano de 2020, então vejo que os níveis do ano passado, nós tínhamos aqui no mês de julho 9 centavos de dólar por quilo do couro verde, e esse ano estamos com 74 centavos de dólar por quilo do couro verde. Isso aqui significa um aumento aqui de 722% no preço da matéria-prima aqui no couro verde. E aí a gente vê, né, aquele aumento de 140 lá que eu mostrei antes do AdBlue, ele não é suficiente para compensar esse aumento que está acontecendo na matéria-prima do couro verde esse ano. Né? Essa escalada vem acontecendo não só no Brasil, mas também em outros mercados, devido a essa falta aí, né, esses abates menores que estão acontecendo no ano. Tá? Aqui tem a tabela dos Estados Unidos, né, onde a gente pode ver que nesse ano, né, até a semana 29, nós temos aí o preço, se a gente analisar principalmente os Heavy Native Steers, que são os preços das peles americanas de maior valor, né? Isso aqui é preço da pele inteira, 58, 59 dólares por pele.
no ano anterior estava menos da metade, né? 24, 26 dólares por pele. Esse é o menor preço e o maior preço. E se a gente olhar as vacas, né? Esses heavy native steers são os bois selvagens, os boi nativos aí americanos, e as vacas com marca fogo. Então, nós temos aqui de 24 a 25 dólares o preço da pele, comparado ao ano passado, né? Essa mesma semana do ano passado, que chegou a zero, praticamente não tinha mais valor as peles de vaca americana, né? Com preço máximo de 2 dólares. Então, os americanos estavam cobrando praticamente só o frete para vender as peles. Então, um aumento realmente expressivo. E se a gente comparar o ano anterior com o preço atual, nós temos um crescimento de 1.150% nas vacas e um aumento de 142% nos bois aí, selvagens americanos. E uma tabela mostrando o que ocorre no ano de 2015, né, que foi 2014 e 2015. Então, aqui nós temos a coluna de 2015 e aqui a coluna de 2014, o ano anterior, né, ano passado ao ano de 2015. Nós temos os native steers, aqui uns 74, 75 dólares por pele. Aqui foi o pico, né, dos preços da matéria-prima americana, e junto com 2014, né, 107, 108, depois começou a baixar para 74, 75 um ano depois, mas ainda preços muito altos aí da matéria-prima durante 2 anos aí. Esses preços se mantiveram bastante altos. E a vaca também, as vacas com marca fogo também, que chegaram a 66 dólares por pele, e atualmente, no ano de 2015, chegou a 45 dólares. Então, o comparativo, né, que, se a gente voltando aqui na tela anterior, vejo que, né, os preços das peles de vaca hoje estão em 24, 25 dólares, os native steers 58, 59 dólares, chegaram naquela época aí em preços realmente históricos altos, né, das preços das peles americanas. Esses gráficos aqui também das peles americanas mostram aqui o native steers, mesmo os bois selvagens americanos aí dos últimos 3 anos, né? Então, nós temos 2019 aqui e 2020, onde tiveram os menores preços aqui, nessas mesmas semanas. Aqui nós temos semana 29, então, nessas mesmas semanas, no ano de 2020, tivemos preços bastante baixos, e esse ano de 2021, já estamos atingindo preços novamente bastante altos, crescimentos expressivos aí das peles de bois americanas, e a mesma análise das vacas aqui de marca fogo, né? Esse ano chegando a 24, 25 dólares por pele, enquanto que no ano passado, nesse mesmo período, estavam valendo praticamente nada, né? Valendo 2 dólares, chegou até praticamente a valer nada. Em 2019 também, períodos aí que chegaram a zero o preço das peles de vaca americana. Iniciando a parte de segmentos aqui, os nossos clientes, né? Analisando os segmentos principais do couro, essa tabela aqui mostra em 4 pizzas o que aconteceu nos 4 principais segmentos do couro, destinos do couro mundial. Então, das 300 milhões de peles de bovinas que são abatidas a cada ano, aqui nós temos a representação em 2009, que o principal segmento consumidor ainda era o calçado, 63%, né? 63%, esse azul mais escuro aqui representa o setor de calçados. Em segundo lugar, o setor de artefatos, aqui são os outros artefatos, bolsas, o automotivo com 8% e também estofamento, móveis com 8%. Vestuário ainda também representava 8% naquele período. Analisando aqui 2012, vejam, o calçado já começa a diminuir para 61% de participação, 44% de participação em 2017, e fecha o ano de 2020 com 39% de participação, o calçado no consumo mundial de couro. Tá? Então, todos os couros que são produzidos no mundo, 39% vai para o setor de calçados. Aqui nós temos o setor de automotivo, veja que sai de 8% para 13%, para 17%, e aí fica praticamente estável, aqui ele teve uma pequena queda no ano passado para 15%. Depois nós temos o setor, os outros, né, bolsas e artefatos, aí teve um crescimento, em 2017 já representava 20%, passou para 26%. Depois nós temos móveis aí que aumentou bastante aí no passado,
esse 15 a 17 para 17% significa um maior consumo, né? Pessoas usando mais, remobiliando suas casas, trocando móveis, mobiliando novas casas, aí, ficando mais em casa também. Esse movimento que ocorreu no mundo aí com a pandemia fez com que aumentasse a participação do setor de imóveis aí na utilização do couro. Tá? Então, esses 4 pizzas aqui, eles mostram um pouco de que acontece no setor do couro, o que é um pouco diferente do que acontece no setor brasileiro, que então a representação das nossas exportações, né? As nossas exportações, o principal destino ainda é utilizado no setor automotivo, com 37%. Essa aqui foi o último estudo realizado no setor de couros. Depois, o setor de estofamento, com 33% de participação nas nossas exportações, calçados com 17%, artefatos com 8%, depois EPIs, vestuário, etc. Já no mercado interno, né, em torno de 10 milhões de peles que são abatidas no Brasil, que ficam no mercado interno. Então, a utilização aqui segue sendo principalmente no setor de calçados, com 48%. Depois, estofados, com 14%, e automóveis e outros setores aqui com uma participação menor nas peles que são curtidas e que ficam no mercado interno brasileiro. Uma análise feita pela consultoria da LP Advisors dos Estados Unidos, ela mostra que nos últimos 2 anos, né, o que aconteceu, e uma previsão para 2021, para 2022, para 2023. Então, nós temos o setor automotivo, que houve, depois de 2019, com 51 milhões de peles utilizadas no setor automotivo. Então, das 300 milhões de peles, novamente, que são abatidas no mundo a cada ano, aqui nós estamos falando de peles bovinas, né? 51 milhões de peles são utilizadas no setor automotivo, 130 milhões de peles no setor de calçados e 33 milhões de peles no setor de móveis, isso em 2019. Vejam a queda que aconteceu no setor automotivo em 2020, passou para 45 milhões de peles. Depois, o setor de calçados também teve a queda de 130 milhões de peles para 114 milhões de peles em 2020, e teve um aumento no setor de móveis aqui, né, o que refletiu ali, mostrou aquele aumento de 15% para 17%, né, de participação do setor de imóveis. Então, saiu de 33 para 50 milhões. Já a previsão para esse ano é uma retomada do setor automotivo, que já vem acontecendo. O primeiro semestre foi muito bom no setor automotivo, em termos de produção e de registro de novos automóveis no mundo, já vou mostrar em seguida isso. E no ano de 2022, então, também um platô, né, permanece 51 milhões de peles utilizada aí até 2023. No calçados, tem uma retomada esse ano, sai de 114 para 125 milhões de peles, que é muito bom, né? Depois um ajuste aqui de 114, voltando um pouco para 120 milhões, e a previsão para 2023 é de 130 milhões de peles utilizadas no setor de calçados. O setor de móveis aí também tem um pequeno ajuste aqui, uma estabilidade esse ano, com um pequeno ajuste, 48 a 47 milhões de peles aí nos próximos anos, certo? Então, aqui nós temos os 3 principais setores, analisados pela consultoria americana aqui na utilização de peles no mundo. Como eu falei, o setor automotivo, então, é um setor que vem utilizando muitas peles, né, ainda no setor de couros. Então, a Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos, né, mundial, que representa 36 associações, e a voz mundial do setor automotivo, né, então, dos fabricantes aí de veículos, tanto veículos leves como veículos pesados, eles mostram que no ano de 2020 teve uma queda na produção mundial de veículos, saiu de 90 milhões de unidades, isso aqui todos os tipos de veículos, tá? 90 milhões de unidades para 78 milhões de unidades. No ano de 2020 realmente teve uma queda bastante forte. E aqui os veículos leves, né? Veículos de passageiros, veículos leves, o total produzido em 2019 foi de 63,7 milhões de unidades e caiu para 53,6 milhões de unidades em 2020. Então, a queda de veículos leves foi de 15,9%, 2020 comparado a 2019, e na venda total, né, na produção total, venda total de veículos,
foi de 13,7%. Já analisando o primeiro trimestre do ano, janeiro a março de 2021, com janeiro a março de 2020 e janeiro a março de 2019, nós temos a avaliação da mesma associação, né, a organização lá dos fabricantes. Ela mostra que a produção no primeiro trimestre de 2021 foi de 21,1 milhão de unidades, 21,1 milhões de unidades, com um aumento de 16,9% nesse primeiro trimestre de 2021, comparado ao ano passado. Isso é produção, certo? Agora, aqui nós estamos olhando registros e vendas de veículos novos nessas 36 associações que são representadas pela organização. O Brasil também está representado por eles aqui. O registro de novos veículos no primeiro trimestre desse ano foi de 18,8 milhões de unidades, com crescimento de 25,4%, comparado ao mesmo período do ano passado. Esse 2021, então, ele está querendo já se aproximar a 2019, ainda não está nos níveis, né, mas as previsões aí para o segundo trimestre do ano são muito boas, né, não tem os números fechados ainda, mas a previsão é de que já esteja nos mesmos níveis de 2019, aí, na produção, nas vendas e registros de novos veículos. Tá? Bom, com isso, eu vou chamar a nossa primeira convidada aqui hoje, que é uma honra aqui estar representando a Bicalçados, né? Eu vou parar a minha apresentação e vou chamar a Priscila, que a Priscila é coordenadora da inteligência de mercado da Bicalçados, e ela vai trazer um pouco da situação, né, do setor de calçados que aconteceu nesse primeiro semestre do ano, comparado também com 2020, com 2019, e depois eu retomo aí a apresentação aí, onde a gente vai falar dos mercados, né, do panorama geral do setor e dos mercados. Então, Priscila, bem-vinda. Aqui, gostaria então que tu participasse um pouco com a gente, aqui falasse o que aconteceu no setor, e principalmente os calçados de couro, né? O que mais interessa aqui no nosso público, mas que você então pudesse abordar tudo o que aconteceu aí no setor de calçados. Bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiramente, Rogério, eu quero agradecer o convite do CICB para trazer um pouquinho do contexto do calçados também para a indústria do couro, né? E eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Bom, a minha missão aqui, então, é contextualizar vocês sobre a indústria calçadista nesse primeiro semestre de 2021. E, em termos de produção, o que a gente observa? Nós tivemos uma queda significativa em 2020, um pouco mais de 18% de queda na nossa produção, e ela está ilustrada em milhões de pares nessa linha verde desse gráfico aqui. A linha amarela é o comparativo com o ano de 2019, e a linha azul é o nosso retrato de 2021. E o que a gente percebe? Até fevereiro desse ano, nós estávamos crescendo, inclusive, acima do nosso nível pré-pandemia, que seria o ano de 2019, e a partir de março, então, a gente apresenta crescimento, sim, frente a 2020, porém, ainda abaixo do que a gente está chamando de nível pré-pandemia, né, que seria um cenário regular, como o ano de 2019. No acumulado, então, desses 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, a gente tem um crescimento na produção de calçados de 25,5%. Porém, se a gente comparar ainda frente a esses mesmos 5 meses de 2019, a gente acumula uma queda de 16,9%. Então, por mais que nós tenhamos produzido 64 milhões de pares a mais do que nos 5 primeiros meses de 2020, quando a gente teve principalmente em abril e maio um impacto forte, os meses de maior impacto da pandemia, a gente ainda está aquém do nosso nível pré-pandemia, que seria em 2019. Se a gente buscar olhar para o emprego também, para tentar retratar um pouco do cenário calçadista nesse primeiro semestre do ano, a gente percebe que
Janeiro e fevereiro, a gente, assim como na produção, a gente vislumbrou um crescimento bem expressivo tanto na produção quanto na geração de postos de trabalho no setor. Porém, de março a maio, a gente acumula aí um saldo negativo. Ainda assim, o nosso estoque de emprego é um pouco mais de 6 mil postos superior a esse mesmo período, que seria de janeiro a maio do ano passado. Importante destacar que esses meses ali de março até maio, por um padrão sazonal, ou seja, um comportamento do movimento do emprego no setor, historicamente, são meses de saldo negativos no setor. Então, por mais que a gente tenha ali um saldo de demissões superior ao de admissões, esse estoque ele ainda se situa superior ao nosso mesmo período de 2020. Então, se a gente olhar aqui no primeiro gráfico, as barras azuis, a gente percebe essa movimentação do estoque, que é o total de empregos no setor desde maio do ano passado, e a gente está, situação atual, o último dado disponível, que é o de maio de 2021, com 254 mil postos de trabalho, que é um crescimento de pouco mais de 10% em relação a maio de 2020. Porém, como eu comentei na produção, esse estoque ele ainda é 29 mil postos de trabalho abaixo de 2019. Se a gente olhar o retrato de maio de 2019, nosso cenário pré-pandemia, a gente estaria ainda 30 mil postos abaixo daquele nível de estoque. Em termos de exportações, a gente tem um comportamento um pouco diferente do que a gente observa na produção e no emprego. Por quê? A gente exportou no acumulado de janeiro a junho, aqui a gente tem o primeiro semestre fechado, no acumulado de janeiro a junho de 2021, 389 mil dólares em calçados e 57 milhões de pares. Esse nível apresenta crescimentos de mais ou menos 18% em dólares frente a 2020 e de mais de 30% de crescimento em volume de pares frente a 2020. Porém, como eu comentei, em termos de dólares, a gente ainda está 19% abaixo do nosso nível de 2019. Isso por uma questão cambial, de desconto de preços médios, enfim, é uma variável um pouco mais difícil da gente controlar. Mas, em termos de volume, no acumulado do semestre, nós estamos apenas 0,3 abaixo do nosso nível pré-pandemia, que seria o primeiro semestre de 2019. Então, a gente entende que nesse primeiro semestre nós praticamente equiparamos o nosso volume de exportação ao nosso volume pré-pandemia, que seria o cenário de 2019. Então, a gente vê essa retomada mais intensa nas exportações do setor do que, de fato, tem se observado no mercado interno. Como eu comentei, essa questão dos preços médios, influenciados muito por uma questão cambial, é um movimento que já vinha de 2020, porém, ele segue em 2021. Se a gente olhar aqui nessa tabela, a segunda coluna retrata a variação do preço médio em dólar par do calçado exportado por segmento, nesse primeiro semestre de 2021, frente ao primeiro semestre de 2020, e os calçados de couro, na verdade, né, foram um dos segmentos que tiveram a menor queda de preço médio, ou conseguiram sustentar, dentro do possível, os preços médios. Porém, como eu vou mostrar no próximo slide para vocês, apesar o fato do couro ter tido uma retomada na exportação do calçado de couro menos intensa do que a média dos calçados em geral, o calçado de couro ele perdeu um pouco de participação na nossa pauta exportadora. O que isso quer dizer? Que no primeiro semestre do ano passado, 15% dos pares de calçados exportados pelo Brasil eram de couro, e em 2021, apenas 13% da nossa pauta exportadora, em volume, claro, não em valor, porque a gente sabe que devido ao preço médio em valor essa participação é maior, mas nesse primeiro semestre de 2021, 13% da nossa exportação de calçados foi de calçados de couro. E aqui, então, olhando especificamente para as exportações de calçados de couro, da mesma forma como as exportações gerais, a gente observa um crescimento bem significativo, eu diria,
de 8,4% em valor de exportação de calçados de couro nesse primeiro semestre e de 17,4% em volume, ou seja, em pares. Porém, diferente do que a gente já percebe no acumulado do semestre nas exportações totais de calçados, a gente ainda não equiparou o nosso volume de embarque de calçados de couro, assim como a gente conseguiu equiparar, frente a 2019, a média geral de calçados. Isso quer dizer que alguns outros segmentos tiveram uma recuperação mais rápida, e nesse caso a gente está falando dos calçados de sintético, plástico e borracha, mais precisamente. O couro não teve uma recuperação no mercado externo, o calçado de couro ainda tão significativa. Então, a gente ainda está cerca de 16% abaixo do nosso nível pré-pandemia. Porém, não necessariamente olhando para a exportação, mas se a gente olhar para a geração de postos de trabalho nesse primeiro semestre, na verdade até maio, como a gente está, que são os dados que nós temos disponível em termos de emprego, foi o único segmento, os fabricantes de calçados de couro, foram o único segmento calçadista que gerou postos de trabalho no acumulado do ano. Então, nós temos 6 mil postos de trabalho gerados, porém, outros segmentos, como de tênis ou de calçados de plástico e borracha, tiveram um saldo negativo, ao passo em que os fabricantes de couro tiveram um saldo de mais de 10 mil postos de trabalho nesse ano, e no estoque do setor, vou chamar assim, na média geral do setor, então a gente acumula aí esse saldo positivo no emprego, principalmente puxado aí pelos calçados de couro. Mas, de fato, principalmente relacionado aos nossos mercados de exportação de calçados de couro, que é principalmente os Estados Unidos, a gente não teve uma recuperação tão significativa ainda, então a gente tende a ver uma recuperação mais intensa das exportações de calçados de couro, com a retomada aí mais intensa do mercado norte-americano. Bom, Rogério, é isso. Acho que agora o Rogério vai compartilhar um pouco mais de informações com vocês e, no final, eu fico disponível também para perguntas. Ótimo, Priscila. Obrigado. No final, informações sempre muito importantes, no final a gente conversa mais um pouco, né? Eventualmente tiver alguma pergunta também, a gente pode retomar lá. Eu vou continuar a apresentação. Obrigado por tua participação aqui. Vou compartilhar minha tela de novo. A gente vai voltar a falar um pouco dos mercados aí, então. Nós temos informações importantes aí que vem acontecendo no setor aí de forma geral, né? O panorama, né? Então, o setor, nesse momento, aí nós estamos com férias, né? No hemisfério norte. A temporada de férias de verão lá está começando. A partir da próxima semana, aí, agosto, a maioria das empresas vão ficar fechada por 3 semanas, né? E isso vem diminuindo muito, né? As férias de verão estão se tornando mais concentradas, mais curtas, períodos mais curtos aí, e não está mais se espalhando aí de norte a sul, aí, um período tão longo. Tá? O mercado, as últimas semanas aí, vem mostrando um mercado bastante nervoso, né? Perceptível o nervosismo que está gerando aí nos participantes, nos principais players do mercado, em função principalmente desse alto preço da matéria-prima. Não há mais espaço para aumento das matérias-primas, as peles, né, o couro verde, as peles de todos os países, né? Então, existe uma resistência muito forte aí, principalmente nos clientes do setor, os curtumes. Os clientes dos curtumes não tem espaço para administrar isso e repassar isso para o consumidor, né? Por outro lado, a Ásia, né, ela está precisando repor o estoque. Ela tem uma nova temporada pela frente, uma nova temporada de inverno aí também, precisa cumprir contratos com as entregas das suas exportações, então ela tem que trazer matéria-prima, repor estoques, e eles devem lentamente, aí, a partir das próximas semanas, começar a fazer planos para o próximo semestre de inverno que eles têm aí pela frente, né? Então, os europeus já é um pouco diferente, porque eles trabalham com estoques mínimos, aí, prazos mais curtos, aí, que é um pouco diferente do que acontece na Ásia. E a matéria-prima
o setor vem enfrentando é uma matéria-prima mais alta, não só a matéria-prima principal, couro verde, mas também insumos mais altos, insumos químicos principalmente, demais componentes aí para a produção também com altas em preços, e a logística, né? A logística que todo mundo está vendo que acontece aí, um transporte com preços, uns fretes altíssimos aí, com um forte aumento dos últimos anos. Então, a logística aí está com problema não só de preço, mas também de prazos, né? Prazos longos, com reservas tendo ser feitas aí com antecipação, cancelamentos de escalas e transbordos que estão acontecendo, então prazos mais longos de entrega e muitos problemas aí, além da escassez de contêineres que vem acontecendo, eu vou mostrar um pouco mais já em seguida, tá? Esses atrasos de embarques que ocorrem são muito complicados, porque para quem trabalha com carta de crédito, principalmente, vai ter atraso de pagamento, vai ter atrasos e problemas no cumprimento dos prazos que a carta de crédito aí exige, né? Então, se a gente analisar a logística, o problema que vem acontecendo no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, o problema de frete está afetando o comércio mundial, todo o comércio mundial, e não é somente o setor de couro que está passando por isso, né? Todas as companhias marítimas aí vêm a cada semana aumentando fretes e impondo condições novas, aí, condições complicadas aí para todos os setores industriais, né? E principalmente vem acontecendo isso no modal marítimo, no setor marítimo, tá? Os portos asiáticos estão com fortes atrasos e ainda permanecem esses atrasos. Tem registros aí nos portos de Hong Kong e Singapura, um dos maiores portos do mundo aí também, com alto congestionamento, escalas aí com cancelamentos, e isso vem ocasionando transbordos, né? Registro em Hong Kong, por exemplo, de tripulação chegando com Covid no porto, e as alfândegas aí fazem, as autoridades portuárias fazem com que esses navios fiquem em quarentena com a 14 ou até 21 dias parados, e isso é toda uma bola de neve aí nas escalas marítimas, e fazendo com que esses navios aí, inclusive, estão fazendo transbordos, passando esses portos e fazendo transbordos de carga, então aí não tem nem prazo para isso, né? E as companhias marítimas alegando aí força maior e não querendo se responsabilizar por esses problemas que acontecem no mundo inteiro em portos, né? Também acúmulos de navios aí para atracar, registrados Guangdong, por exemplo, que é a região do couro do calçado ali na China, né, no sul da China, chegou a ter 50 navios esperando para atracação. Esse é a maior espera que ocorreu no porto de Guangdong desde 2019. Então, bastante complicado. Já o porto mais ao sul ainda da China, ali em Shenzhen, o porto de Yantian, ficou fechado por uma semana em maio. Para ter uma ideia de impacto, né, quando teve o problema do canal de Suez, lá com o navio, lá foi um impacto de 300 mil teus, né? Teus é a unidade de medida dos contêineres, foi de 300 mil teus. E o impacto que teve só no porto de Shenzhen, fechado por uma semana em maio, foi o dobro do problema que teve no canal de Suez. Então, isso é uma bola de neve, vem impactando com falta de contêineres, aumento de frete, menos escala, mais transbordo, isso impacta de forma global aí no setor de logística, né? Apesar de tudo isso, vem melhorando nas últimas semanas. Esse porto de Shenzhen, ele já não está mais com esse problema do fechamento que ocorreu, né? É um porto, para você ter uma ideia, de 25,8 milhões de teus, né? Uma comparação com o Brasil, né? O Porto de Santos, por exemplo, ele trabalha com 4 milhões de teus por ano. Então, o porto de Shenzhen é o quarto maior do mundo, né? E Santos é um porto que fica lá entre o 43º maior do mundo, né? 4 milhões de teus comparado com a 25,8 milhões de teus, que é esse porto chinês aí, é o quarto maior do mundo. Então, isso impacta aí nessa escassez de contêineres, contêineres que não tem como voltar ou voltam vazios, e aí gera esse aumento de frete que a gente está representado nesse gráfico aqui, um gráfico que a Euroamérica mostrou na newsletter semanal, aí, que é muito boa, inclusive eles divulgam toda semana. Sugiro que quem não acompanha essa newsletter, é muito importante, eles divulgam semanalmente, esses dados são muito importantes para o setor e reflete o que está acontecendo
não só no ambiente marítimo, mas também no ambiente aéreo, no ambiente rodoviário, né? Então, nessa tabela, nesse gráfico aqui, essa linha azul está mostrando o frete da China, Porto de Xangai, para Roterdã, na Holanda. Olhem, vejam que no ano de 2020, um frete que estava em torno de $2.000 por container de 40 pés, ele chegou esse ano aqui, 2021, a $14.000 o frete do container, um aumento de 600% aqui no frete. Isso é um impacto fortíssimo aí em todos os custos aí dos exportadores, né? Já essa linha vermelha mostra a mesma origem, Xangai, para os Estados Unidos, que também tem um aumento bastante significativo, sai de $2.000 para $10.000 aí, nas últimas semanas, aí, o impacto do frete de container. Tá? Bom, agora a gente vai analisar, então, os três principais mercados para o couro brasileiro, né? E nós vamos começar com o mercado dos Estados Unidos, né? A feira de Nova York, a linha pele, que estava prevista para setembro, ela jogou para outubro. A feira, faz uma semana que foi enviado o comunicado, trocou para 12 a 13 de outubro, para permitir que mais europeus possam entrar, né, que os europeus possam entrar nos Estados Unidos, que atualmente hoje só com quarentena também, né? É um problema, assim como nós, brasileiros, temos que fazer quarentena no México, República Dominicana, os europeus também não podem entrar direto nos Estados Unidos. Então, ela mudou essa data da feira. Os Estados Unidos, que sofrem, nesse momento, a maior seca em 20 anos no país, né, que está com 10% do território considerado com exceptional drought, né, no país. É uma seca bastante severa, principalmente nos estados do oeste americano e no sudoeste americano. Ali está bastante complicado. Isso tem impacto em rebanhos, tem impacto em abates, né, em terminar, né, o rebanho para abate. E, apesar disso, ainda os Estados Unidos está mantendo os abates nos níveis altos, aí, acima de 600 mil cabeças por semana. Eles vêm mantendo isso, mas essa seca aqui pode ter um impacto aí, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Isso pode ocasionar uma escassez de matéria-prima também. E, nesse momento, as vendas aí estão menores que os abates, né? Os abates permanecem altos, então, e as vendas, nesse momento, estão mais restritas, principalmente por isso que a gente comentou, né? Período de férias na Europa, a Ásia ainda estudando a reposição de estoques. Tá? Os packers, né, os frigoríficos, os abatedores americanos aí estão considerando que o mercado está equilibrado, apesar dessas vendas menores de abate, eles estão dizendo que o mercado está equilibrado, então continuam com abates altos e os preços estão se mantendo. A resistência ao alto nível dessas cotações é muito grande no setor, né, principalmente nos países consumidores. Aí na China está comprando menos, os demais países consumidores aí estão também reclamando muito desse nível de cotações que estão altas nesse período, então tem menos compradores no mercado. Tá? Os packers estão tranquilos até o momento, mas a tendência aí, nesse momento, é estável dos preços das peles. Tá? E esse risco aí no repasse para o produto final, né, o couro acabado, né, os costumes que importam essas peles americanas e tem que pagar esse alto preço que está acontecendo no momento aí, tem esses riscos aí, né? Não tem como repassar para o couro acabado para a manufatura e, ao mesmo tempo, também nós vamos chegar num momento aí do que aconteceu em 2015, aí, com os materiais alternativos tomando o lugar do couro. Então, isso não pode ocorrer, tem que retomar níveis normais aí, até principalmente nesse período aí que a indústria está retomando a produção, saindo do período de pandemia, né? Então, não é o momento para acontecer isso aí na matéria-prima. A Associação Americana divulgou as exportações deles no período de janeiro a maio, eles não têm ainda o semestre todo fechado. De janeiro a maio, eles tiveram um aumento nas exportações de salgados de 70% em volume e 48% em valor. O Brasil importou mais 81% nesse período, aí, de janeiro a maio, chegou a 157 mil peles aí esse ano. Nas exportações de wet blue, os Estados Unidos também importaram mais 20% em volume e mais 18% em valor. E nós importamos aí menos 2% em wet blue, tá? Isso aqui considerando volume, tá? 39,4 mil couros, né? Couros wet blue foram importados aí nesse período de janeiro a maio desse ano.
Já a Europa, as feiras retomaram, né? As feiras, a gente tem aí notícias boas das feiras que retomaram. A Première Vision, lá em Paris, fez a edição Fashion Rendezvous, aí de 30 de junho a 1º de julho, com 2.800 visitantes, apesar de que a maioria aí foi europeu, na Première Vision, mas a Pitti Uomo também, que foi no mesmo período, 30 de junho a 2 de julho, lá em Florença, com 6.000 visitantes, principalmente visitantes aí, muitos visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Turquia, outros países, ainda fora da União Europeia, né? A Expo Rivashu e a Garda Bags também, lá em Garda, também aconteceram agora em julho, nas últimas semanas, aí, com 2,7 mil visitantes e pessoas de 79 países. Então, significa que a Europa realmente está retomando, está abrindo, e mais visitantes aí estão chegando para essas feiras aí presenciais que estão acontecendo por lá. A nossa feira, a principal feira do couro lá na Europa, a Linea Pelle, está confirmada em Milão, de 22 a 24 de setembro desse ano. Vai acontecer presencialmente. Temos, inclusive, alguns curtumes aí brasileiros que vão participar. Apesar disso, o mercado da Europa, né, ele está em férias, está entrando em período de férias aí pelas próximas 3 semanas, então cotações aí estão estáveis, lá, as cotações das peles europeias, o mercado está quase parado, com negócios aí sendo registrados, claro, negócios pontuais, mas não negócios numa situação normal aí no continente. A indústria automobilística aí tem essa situação de falta de insumos aí, principalmente semicondutores, né, que está correndo na indústria automobilística. Então, ela está com uma produção irregular aí, com problemas de matéria-prima, mas ainda assim teve um bom semestre, né, a gente viu ali, mas a previsão do segundo semestre ainda é um pouco incerta, né? Essa mesma instabilidade de falta de materiais, de componentes, está acontecendo na construção, e isso acaba com atraso nas entregas, né, de imóveis, e isso tem impacto na indústria de imóveis, que é um segmento importante para o setor de couro. Então, isso aqui é preocupante, uma sinalização para a gente ficar atento ao que está acontecendo aí na Europa, né? E a indústria de calçados, artefatos e bolsas, né, é um dos setores aí que já está com uma situação um pouco melhor. Nós temos números muito positivos que foram divulgados nessa semana aí na indústria de artefatos, aí, principalmente no segmento de alto luxo, segmento superior, aí, que tem uma utilização maior do couro. Claro que é um setor limitado, são setores aí, de uma gama mais alta e com menos volume, né, mas um segmento de maior valor, enquanto que o grande mercado, aí, principalmente o mercado de sneakers, aí estão usando menos couro, né? Então, a utilização do couro nesses segmentos aí estão ainda bastante baixa, tá? Agora, um otimismo, então, que é o que ocorre na Europa nesse momento, é um otimismo cauteloso, né? Então, a gente está falando aí para a Europa nesse momento, tá? Então, dúvidas do que vai acontecer nesse segundo semestre. E o último mercado importante, né, para o setor é o mercado da Ásia, né, o principal aí atualmente, o setor do couro. A nossa feira lá de Xangai, a feira ACLE, né, que a gente chama, está confirmada para 31 de agosto a 2 de setembro. Também temos costumes brasileiros que vão participar dessa feira. Claro que em quantidades ainda menores, problemas para entrar na China, precisamos de uma quarentena muito longa, então nós temos restrições aí na participação. A PLF, nas últimas semanas, aí foi divulgado que agora não vai mais acontecer em novembro, ela ficou para 2022. Né? Todo o pessoal do setor do couro, principalmente, já está sabendo dessa notícia aí. Felizmente está acontecendo isso, mas talvez em 2022 aí vai permitir uma presença maior de costumes brasileiros, uma presença maior de compradores aí, vai ser mais positiva a feira presencial que vai acontecer lá no final de março. Novos aumentos na Europa e na América Latina estão sendo recusados por compradores chineses, então esse problema aí que a gente falou, né, de matérias-primas altas, mas não podendo repassar ao couro que está sendo produzido pelos costumes exportadores, é um problema, né? Apesar de que ainda os chineses estão comprando, nas últimas semanas tem registro de umas compras maiores das peles americanas, mas ainda com restrições, né? Eles não estão aceitando repasse de preços maiores, mas apesar de ainda são os maiores compradores das peles americanas. O varejo foi divulgado, o varejo aí na China foi divulgado pela agência One Securities aí da China, que
que teve um aumento em maio de 12,4%. Já em imóveis, veja, um aumento bastante expressivo, aí reflete o que está acontecendo na indústria de imóveis, ainda com aumentos importantes aí no consumo, né, 35,1% de aumento no varejo de imóveis na China sobre maio de 2020. Isso aí são notícias muito boas aí que estão vindo de lá. Tá? O que vem acontecendo também, que alguns países, né, do Sudeste Asiático, como Índia e Vietnã, por exemplo, que têm produções aí, principalmente no setor de calçados, alguns pedidos desse país estão saindo do Vietnã, saindo da Índia, porque, devido a essas restrições de produção lá, eles estão voltando para a China. Né? E isso foi confirmado tanto pela Câmara de Comércio de Calçados de Guangdong, ali, né, no sul da China, confirmou que pedidos da Índia e Vietnã chegaram ali para eles e estão retomando essa produção e tem capacidade para fazer para atender esses pedidos, e também a CLI, a Associação Chinesa, confirmou aí que houveram pedidos aí de novos artigos aí chegando de outros países aí sendo repassados para a China. Tá? O Vietnã, como falei, então tivemos problemas aí nas fábricas de calçados paradas, devido a novos surtos aí, principalmente em Ho Chi Minh, sul do Vietnã, né? Começou com uma maior fabricante lá de calçados, uma fabricante chinesa que tem fábrica no Vietnã. Começou com primeiro uma parada aí no sul do Vietnã, na província de Binh Du, e depois outras fábricas aí também registraram paradas. Aí tem um problema aí no sul do Vietnã com novos surtos. Tá? Estamos acompanhando de perto e tomara que melhore logo essa situação de lá, que permita que seja retomada a produção. Inclusive a feira também do Vietnã, que ia acontecer em novembro, ela foi adiada, já foi cancelada. Na verdade, a feira esse ano vai acontecer somente em julho de 2022. A Associação Chinesa divulgou, nos passou ali a estatística deles de importações, aqui trazendo alguns dados aí, pincelados aí do relatório deles, de janeiro a maio. As importações de couro White Bloom e Crust tiveram aumento de 20% em volume e 33% em valor esse ano, comparado a janeiro a maio de 2020. A importação de couro acabado também aumentou, 18,5% em volume e 13,5% em valor. A importação de peles, então nós estamos falando aqui de peles salgadas, né, salmouradas, aumentou 13,6% em volume e 22,0% aqui em valor. Tá? E as exportações aí de calçado, de couro, de artefatos, aí, que nos interessa muito, né, que eles produzem e exportam bastante, aumentou 17% em volume, em calçados, e 14,6% em artefatos. São notícias bastante positivas aí vindo da China, né? Esperamos que eles também divulgaram o PIB, né? Nessa semana, o PIB do semestre, que foi de 7,9%, não chegou ao 8,1%, que era o esperado, mas foi um PIB bastante importante na China, e esperamos que ele mantenha esse crescimento. Certo, pessoal? Bom, com isso, a gente encerra a apresentação aqui. Eu vou tirar a apresentação para chamar nosso próximo convidado, que vai conversar um pouco com a gente. E esse novo convidado é o Carlos Obregon, né? O Obregon, que é um parceiro muito grande do CICB. O Obregon, vou pedir para a Bianca trazer ele para a sala. Eu acredito que já esteja conectado, está participando do nosso evento aqui. Já está aí, Obregon, bem-vindo. Isso, agora já podemos te ver. Obregon, que é o diretor de operações da JBS, da Argentina, do Uruguai, da Alemanha e do México. Então, o Obregon a gente gosta de trazer a visão do empresário, né, da pessoa que está no dia a dia do setor, está trabalhando com couro, trazendo notícias aí e comentando um pouco de tudo que é isso que a gente falou, né, Obregon? Queria que tu trouxesse um pouco para a gente aí da tua visão, do que está acontecendo e do que está por vir aí no setor, né? A tua visão aí do que a gente pode esperar para o segundo semestre e para 2022. Pode abrir teu microfone para a gente comentar com a gente aí essa situação. Alô? Me escuta? Isso, estou te ouvindo, Obregão. Pode. Tá. Boa tarde a todos aí, assim, é um prazer estar conversando com vocês. Inicialmente eu quero parabenizar aí a você e a Priscila pelo material apresentado. As informações são muito ricas, permite fazer uma análise muito
muito clara do setor. Bom, a contribuição que eu gostaria de fazer é que a nossa indústria é uma indústria bastante segmentada, né? Onde as coisas ocorrem de forma distinta, com tempos distintos nos diferentes elos da cadeia produtiva. Então, você tem o segmento de blue, tem o segmento que agrega valor, que é o semi-acabado, você tem a indústria que faz o manufaturado e, por fim, a distribuição. E, logicamente, isso aí, além de estar bastante segmentado, você está localizado geograficamente em pontos distintos. Se a gente avalia, por exemplo, a questão de preços históricos, os preços do couro, de uma forma geral, eles estão até aquém do que era uma média histórica em diferentes mercados. Na minha avaliação, se você considerar o aspecto de oferta, né, nós temos aí o Brasil, se estiver aí em torno de 15% abaixo do abate em relação ao que se esperava normalmente, nós temos aí uma redução de oferta de próximo de 3 milhões de couros. A Argentina, nós também temos uma redução de abate nesses primeiros 6 meses, que vale próximo de 600 mil, 500, 600 mil couros. Por outro lado, a gente tem o Paraguai e o Uruguai, que estão abatendo mais, que basicamente compensam, digamos assim, essa redução que tem na Argentina. E nos Estados Unidos nós temos aí próximo de 1 milhão de couros a mais nesses 6 meses. Então, se a gente for falar nesse universo aí de 300 milhões de couros, a gente está falando aí entre Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Paraguai, aproximadamente 90 milhões de couros. A gente está tendo uma oferta aí próximo de 4% inferior ao que normalmente a gente teria num regime normal, digamos assim. Aí tem os aspectos de tempo, seca e que acabam afetando essa questão de oferta, o que faz com que, especialmente para os produtores nos primeiros estágios, tenha essa pressão mais forte sobre a questão da oferta da matéria-prima e a decisão de comprar ou não comprar. O que é um pouco diferente já para os elos mais avançados da cadeia produtiva, que logicamente talvez não tivesse esperando essa movimentação tão grande que teve de preço. Então, eu acho que talvez o aumento de preço, o grande fator que surpreendeu foi a velocidade, que nós saímos aí, o Brasil estava em torno de 24, 25 centavos de dólar no final de dezembro, e agora está 70, 71. Aí tu pega a Argentina, estava em torno de 20 centavos de dólar, e agora está em 85. Eu estou falando isso aí na Argentina, no caso de novilhos e couros levianos. Tu pega o Uruguai, estava 15, agora está 70 centavos de dólar. O Paraguai também estava 10, agora está 65, 68. Talvez o couro que menos caiu de preço foi o couro americano, foi também o que reagiu talvez um pouco mais tarde. Então, eu acho que de tudo isso, o fator que nos surpreende é a velocidade. E aí sempre tem digamos, um período de acomodação. E o que a gente está tendo agora é justamente os setores que agregam valor e que têm um contato mais próximo com o cliente final, de como absorver, digamos assim, essas mudanças de preços que houveram na matéria-prima. É lógico que a gente tem o risco aí de alguns projetos, daqui um pouquinho, reduzirem a utilização do couro, porque daqui um pouquinho a questão de balanço do ponto de vista de custo pode não viabilizar. Mas, enfim, nós estamos passando agora por um período, como vocês mesmos apresentaram, aí, aspectos de suba de químicos, o aspecto de logístico que tem interferido muito, todas as, digamos assim, o dia a dia que é de conviver com essa pandemia e fazer uma gestão de produção onde você tem uso intensivo de mão de obra, isso tem desafiado muito a nossa gestão. Então, nós estamos assim, justamente num período agora de indefinição, não indefinição, mas eu diria assim, de acomodação dessa situação que nós temos com base na oferta da matéria-prima frente à absorção não dos novos preços. Logicamente, isso tudo reflete em redução de margem na cadeia, né? Vai ter que cada um acomodar um pouco mais para poder absorver isso aí. Eu acredito assim que a matéria-prima nesse primeiro momento é difícil recuar de preço,
até pela questão que está se falando aí de redução de abate, dos aspectos climáticos, e eu acho que é um período também, tem uma novidade aí, uma novidade não, é algo que já existe, mas talvez possa ficar mais presente, que é a questão do alimento. Hoje parte dos couros tem sido destinado à produção de alimento, no caso colágeno, gelatina, e isso aí também acaba, digamos assim, demandando uma parte dessa matéria-prima para esse segmento industrial. Enfim, é um momento assim, de muita atenção, cautela, avaliação de todos os aspectos aí para poder acomodar, né, as condições para o segundo semestre. Mas eu acredito que é um segundo semestre que vai continuar demandado, vai continuar a produção nos diferentes segmentos, deve continuar crescendo comparado com 2020 e vai exigir bastante da gestão de cada um aí em seus negócios. Basicamente seria essa aí a mensagem que eu gostaria de passar, né? Eu acho assim, foi tudo uma questão de velocidade. Na realidade, o couro no mundo ele recuperou em 6 meses o que levou 3 anos ou quase 4 aí para poder baixar. Ou seja, nós saímos num período aí de 12 meses atrás, 12, 15 meses atrás, que tinha couro sendo enterrado em alguns lugares. E agora, quem é que se ouve falar de enterrar couros? Então, esse é o desafio que nós temos. Nesse momento, tudo está sendo utilizado, né? Está até faltando, né? Corretamente. Nós temos desafios grandes pela frente. O semestre, nós estamos encerrando o primeiro mês do segundo semestre e realmente vai ser desafiador. Temos problemas aí ainda no abastecimento, né, na cadeia, né, de suprimentos ao redor do mundo. Isso aí vai ter que ser bem regulado para que essa situação aí seja controlada, né, volte a ter um equilíbrio, né, e esteja uma melhor situação aí ao longo do semestre para 2022. Né. Acho que falou tudo, Bregon. Eu agradeço a tua participação. A gente também está chegando já a 1h30, quase, de webinar. Eu quero chamar a Priscila de novo. Tem uma perguntinha para ela antes de encerrar. E a Priscila está conosco ainda, Priscila. O Bianca pode trazer a Priscila de novo. Ela está ainda presente aí, Bianca? Tá. Está chegando aí, Priscila. Oi, Priscila. Oi. Priscila, eu queria te fazer só na tua apresentação, mostrou um pouquinho ali que o couro perdeu a participação, né, nas exportações para o setor têxtil, principalmente. Saiu de 8% para 12% a participação do têxtil, e o setor de couro caiu um pouco a participação aí nas exportações esse ano. Como é que estão enxergando, como é que a Bicalçado está enxergando aí a produção de calçados ainda, que no Brasil é o principal destino do nosso couro, do couro que é produzido, que fica no país, ainda é o setor de calçados. Eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente como é que vocês estão enxergando a situação aí, como é que pode impactar aí a produção, de que o setor de couro tem que fazer para melhorar e aumentar a produção de couro no país. Perfeito. Bom, a nossa expectativa, a nossa projeção, na verdade, ela foi construída no início do ano, tendo com base um cenário estimado, enfim, um cenário que a gente vinha visualizando, e a nossa expectativa é de um crescimento de um pouco mais de 14% na produção, que, considerando o nosso crescimento até o momento de 25%, seria a gente deveria ter um crescimento de 9% no segundo semestre do ano. Parece um crescimento para o segundo semestre baixo, frente aos níveis que a gente vem vendo agora, porém, a gente tem que considerar que a partir de setembro do ano passado, a gente tem uma base de comparação alta, e não somente essa base com os impactos do Covid. Então, é um cenário, eu diria até otimista, era o nosso cenário otimista no início do ano, mas a nossa expectativa, inclusive, é de revisar essa projeção para cima, com o fechamento, aí, com a divulgação dos dados de produção de junho, que ainda não foram divulgados. Então, a nossa expectativa hoje, eu diria, a mínima é de um crescimento de 9% para o segundo semestre,
fechando o ano aí com uma produção de mais ou menos 875 milhões de pares, que ainda, de fato, é um pouco abaixo dos nossos níveis históricos, frente a 2019 é mais ou menos 7% abaixo. Porém, a nossa expectativa desde o início do ano não era de recuperar 100% das perdas do Covid em 2021, das perdas do ano passado, né? Então, é uma recuperação gradual. A gente vê como um cenário otimista, a gente está recuperando uma boa parte da nossa perda. E pensando assim, no segmento de couro, principalmente exportação, como eu comentei, a gente vê um cenário bem mais otimista para a exportação do que para o mercado interno, no segmento de calçados, sendo que o nível de renda no mercado interno, o nível de emprego ainda está um pouco devagar, vou chamar assim, ainda não, a gente não vê uma recuperação significativa. Porém, mesmo na exportação, ou pensando no peso da exportação no setor, ele é em torno de 13% no segmento de calçado. Então, assim, o segmento, os calçados produzidos, eles ainda dependem muito de uma recuperação significativa no mercado interno. A gente não vai ter uma recuperação intensa ou integral enquanto o nosso mercado interno estiver desaquecido. Mas em termos de exportação e comparação de segmentos até, essa recuperação mais intensa, até o ganho de participação do têxtil e do plástico e borracha, do sintético, ela se deu pela recuperação da América Latina. Então, a gente tem países como Argentina, Peru, Colômbia, se eu não me engano, que os nossos embarques em volume, eles já estão, inclusive, superiores a 2019. E isso puxado por um produto de menor valor agregado, que seria de plástico e borracha e o têxtil. Mercados significativos e com peso no couro, que são os mercados europeus e o mercado dos Estados Unidos, a gente ainda está aquém de 2019. Então, a gente vai ver uma recuperação mais intensa desses segmentos no calçado, também quando estes mercados nos mostrarem uma recuperação mais intensa nas importações. Mas a gente vê que é um movimento constante. Há 4 meses a gente vê crescimento frente a 2019, então se tem uma constância nesse sentido, que é muito bom para indicar um movimento de recuperação, mas de fato a gente não prevê aí uma recuperação integral das nossas perdas do ano passado. Tá ótimo. Maravilha. Que aconteça, né, essa recuperação aí o mais breve possível, principalmente no mercado interno, também essa retomada é muito importante. Tá ótimo, Priscila. Priscila, Obregon, muito obrigado pela participação de vocês. A gente está chegando aqui ao final do nosso webinar de hoje. Agradeço a participação de todos vocês e não deixem de consultar, de consultar sempre o nosso portal, né, o portal do CICB, cicb.org.br. Lá nós temos todas as estatísticas de exportações, de importações, o setor do saldo de empregos, do setor de couros, está tudo lá no nosso portal. Participem, compartilhem as nossas notícias aí com todos. Obrigado a todos. Tenham um bom final de tarde, já início de noite, né? Boa noite a todos vocês. Obrigado e até breve.